boa noite. Estamos aqui mais uma vez para que a gente possa trazer a você que está em casa as informações atualizadas em relação ao coronavírus na cidade de Taubaté. Eu queria abrir em contato aqui conosco agora para falar um pouquinho de como está os nossos números, como está o nosso boletim em Taubaté. Hoje nós estamos com 12 pacientes internados com suspeita do coronavírus e 161 casos aguardando o resultado pelo Adolfo Lutz. Chamo a atenção de vocês para mostrar que esse número é um número importante, mas é um número que vem sendo controlado com a posição que a cidade está na conscientização de nos ajudar a evitar que as pessoas fiquem circulando na nossa cidade. Nós temos um caso positivo de uma moradora de Taubaté e, infelizmente, nós tivemos um óbito de um morador de São Paulo que se deslocou a Taubaté já com sintomas e que, infelizmente, o desfecho foi um desfecho triste com essa morte que nos deixou bastante abalados e preocupados para continuar essa corrente importantíssima da união, da conscientização, para que a gente possa aí evitar uma evolução ruim de casos. E também queria aproveitar na abertura aqui desse nosso encontro de contar para vocês que houve uma publicação muito importante, um estudo que foi falado pelo representante do Instituto Butantan, contando que houve uma comparação do início dos casos em relação à transmissão no estado de São Paulo, onde antes do isolamento nós tínhamos a transmissão de 1 para 6 pessoas. E com o início do isolamento, no dia 20 de março, nós já tínhamos reduzido de 1 para 3. E no dia 25 de março, de 1 para 2. Esse estudo é um estudo sério, onde demonstra para nós claramente que aquilo que a gente está tendo de esforço, de dificuldade, de impacto financeiro na vida de todo mundo, não é só na sua, é na minha também, de toda a minha família, nós estamos com os resultados mostrando que o esforço vale a pena. Vale a pena por quê? Porque vai diminuir pessoas doentes, vai diminuir a busca por leitos e nós teremos leitos suficientes para quando uma pessoa procurar com sintomas importantes a nossa UPA, a gente ter a oportunidade de fazer essa transferência imediata e estar no ambiente de internação hospitalar. Nós estamos com 12 pessoas internadas em todos os hospitais da cidade e a gente está tendo condições de acolher na medida que essas pessoas chegam. Nós tivemos nessa noite a entrada de 3 pessoas idosas e que já foram as 3 transferidas para o hospital universitário, para dar a garantia desse atendimento, para dar a garantia desse acolhimento. Então, eu quero aqui pedir no início desse programa que a conscientização, o apoio de vocês está fazendo diferença e vai poder dar continuidade nessa diferença se nós continuarmos nessa campanha trabalhando em conjunto. Boa noite aí a todos os internautas que estão acompanhando a gente, não só aqui pelo Facebook, mas também gente mandando mensagens pelo WhatsApp, acompanhando também pelo Facebook da TV Câmara. É uma iniciativa bastante legal que está mobilizando muita gente aqui em Taubaté e até de outras cidades da região que estão acompanhando a gente. Doutora, a primeira pergunta que eu queria apresentar para a senhora é em relação ao caso do paciente que veio a óbito, né, daquele senhor de 67 anos. A pergunta que é feita aqui é se a família dele, as pessoas com as quais ele teve contato, se elas estão sendo monitoradas mais de perto, se elas estão passando aí por um cuidado um pouco mais atento pela vigilância epidemiológica. Sim, todo caso confirmado, e não só o confirmado, mas também aqueles casos que são suspeitos, a equipe da vigilância, ela tem esse contato direto para saber todo o caminho que essa pessoa percorreu desde que ela começou a ter sintomas, para poder o quê?
proteger os outros familiares, todas as pessoas que tiveram contato diretamente e também para evitar que os familiares saiam às ruas e estejam aí com risco de aumentar a circulação do vírus. Porque a gente tem que lembrar que muitas das vezes nós somos pessoas que não estamos sentindo absolutamente nada, que a gente chama de assintomáticos, mas podemos sim carregar os vírus. A gente tem que lembrar que quanto melhor a nossa defesa, que nós chamamos de imunidade, a gente tem uma chance menor de desenvolver a infecção. Mas isso não significa que eu não tenha condições de carregar o vírus e levar para outras pessoas. E que pessoas são essas? São aquelas que nos preocupam muito, que são os idosos, ou aquelas pessoas que não são idosas, mas que são portadoras de doenças crônicas. Aqui duas perguntas em uma que são relacionadas aos exames. Uma das perguntas que é mais geral, ela fala assim, por que que os exames estão demorando tanto para sair, ou seja, os resultados estão demorando tanto, e já emendando numa outra pergunta que tem a ver com essa primeira, que fala sobre aquela questão do paciente que havia deixado, havia fugido do hospital municipal, e depois ele retornou novamente para o convívio e segue em isolamento, se o exame dele não saiu. Por que esses exames ainda não saíram? Qual é o motivo dessa demora? Houve um aumento expressivo de números de casos suspeitos, e isso gerou uma sobrecarga no Adolfo Lutz. Então, esse motivo acabou gerando um atraso nesses resultados. Por isso que mais um motivo da conscientização da população em respeitar o isolamento, porque nós precisamos lembrar que nos números publicados hoje pelo nosso boletim, às 17 horas, nós temos 161 casos suspeitos. Nós não sabemos quantos desses 161 são positivos ou são negativos. Então, se essas 161 pessoas saírem de suas casas, nós não sabemos se elas são transmissoras ou não. Então, muito importante, em função aí da demora um pouquinho mais aumentada do governo nos dar a devolutiva, é estar nas suas casas, respeitando, fazendo todo o perfil de prevenção, de higienização das mãos, dos cuidados com os calçados, com a roupa, com as mãos à boca, o nariz ou os olhos, justamente para a gente garantir aí a nossa segurança. Mais uma pergunta a respeito aí dos canais para a apresentação de dúvidas, para a apresentação de denúncias. Como está aí esse movimento? Tem bastante gente, é um movimento crescente? Quando que as pessoas podem estar fazendo essas apresentações, essas denúncias? De que maneira que isso está funcionando? Taubaté promoveu aí um perfil de atendimento separado. Nós temos um canal de comunicação com a população, que é para tirar dúvidas, orientações sobre o coronavírus. Esse número é o 0800 12 00012, que funciona todos os dias da semana, das 8 horas da manhã até as 20 horas. Temos também um canal de comunicação específico para denúncia, que é o Disque Denúncia 153. E também um número para aquelas pessoas que se sintam ansiosas, angustiadas, que é o Fone Vida, que é o 0800 780 1122. Essa preocupação foi justamente não concentrar num número só, para que não houvesse uma sobrecarga e uma demora nesse atendimento. Então, eu peço à população que, se tiver qualquer dúvida relacionada, seja ao coronavírus e também à vacinação tão importante aos idosos, que faz parte dessa primeira fase, não pensem duas vezes, faça essa ligação, ela é de graça e você pode ter ali, no momento, a resolução da sua dúvida, a resolução de uma dúvida em relação ao atendimento dos sinais leves ou dos sinais de alerta, a dúvida sobre uma receita que precisa ser trocada, um medicamento que precisa ser buscado. Você tem nas suas mãos todas as orientações. E tenho também para aqui acrescentar que esse trabalho tem sido tão importante que até ontem nós tínhamos já ultrapassado
2.500 ligações entre o número do 0800 para o coronavírus e o número para o Disque Denúncia. E é importante ver, e estou muito feliz com esse resultado, porque os idosos, eles são as pessoas que mais têm buscado esse atendimento. E o sexo feminino também, que já demonstra aí a preocupação das mulheres da nossa cidade. Em relação às medidas de isolamento, por que fechar tantos locais em Taubaté, sendo que há poucos casos confirmados? São poucos casos confirmados, graças a Deus, mas nós temos que lembrar que ainda temos 161 casos em análise, dos quais não sabemos o seu resultado. E os estudos mostraram, pelos levantamentos e pelas experiências que aconteceram em outros países, que essa fase onde a gente está nesse momento, ela será determinante para a gente diminuir a curva acentuada. Então, essa medida do isolamento faz com que tenhamos uma menor circulação do vírus. E isso faz com que, a hora que aparecerem esses doentes infectados e complicados, eles terão à sua disposição leito suficiente para o seu atendimento. Eles podem ser uma alternativa viável para o município, para a gente poder agilizar essa identificação de casos? E tem algum prazo? Como que está essa questão aí da vinda ou da possibilidade de uso de testes rápidos aqui em Taubaté? Nós estamos estudando com todas as formas, tanto os testes que virão gratuitamente pelo governo, como também em relação à compra de testes. Nós já fizemos vários contatos com empresas que foram liberadas pela Anvisa, porque eles têm um prazo de entrega, e esse prazo de entrega demora um pouco, não é imediato, mas também tem os testes vindos pelo Estado. Então, a gente está avaliando o tempo dessa disponibilidade para chegar o mais rápido à nossa população e a gente ter condições de testar todos aqueles que venham a desenvolver sintomas importantes que necessitem a busca do atendimento. É bom repetir isso muitas vezes, porque tem pessoas que ainda não nos assistiram aqui por meio da live, que 80% das pessoas vão desenvolver sintomas leves e uma menor parte poderá apresentar complicações. E a gente tem recebido muito esse questionamento. Se eu tenho uma menor parte que vai ter complicações, por que fazer o isolamento? Justamente porque essa menor parte, se tiver complicações importantes e não tiver um controle, nós não teremos leitos suficientes para atender toda a população. Então, a gente está naquele momento chave do risco do pico aí, que a gente vai poder controlar, fazendo com que vocês nos ajudem a diminuir a circulação. É bom lembrar que todos os locais que têm serviços considerados essenciais, eles estão abertos. E a pessoa tem a possibilidade de buscar ou de ser feito por meio do delivery a entrega desse produto. E eu gosto sempre também de explicar para todas as pessoas que nos perguntam pelas redes sociais e também aproveitando esse momento, que esse decreto, ele muda ao longo da evolução das coisas. Não é porque existe um decreto que está ali incisivo com as orientações que isso não vai ser alterado ao longo dos dias. Aquilo que a gente conversou sempre desde o início. Se a situação evoluir de forma muito ruim, as ações elas são mais duras. Duras por quê? Para a gente tentar reduzir isso e salvar vidas, que é o foco principal nosso. Se a evolução mostrar que a nossa transmissão está numa transmissão controlada, as alterações serão feitas o mais precoce possível. O que a gente quer garantir nesse momento, seguindo o modelo estadual e seguindo o modelo de sucesso no mundo, não é uma particularidade de Taubaté, é o que vem dando certo no mundo. Aí sim, as ações serão alteradas. Mais recente, publicado pela Prefeitura, colocava o prazo de encerramento dessas medidas no dia 5 de abril.
Existe alguma estimativa ou alguma análise da Prefeitura de que essa situação pode chegar ao fim em 5 de abril ou realmente tem que se esperar até lá para se fazer uma outra análise? A análise ela é feita diariamente. Ela é feita como? Todos os casos registrados, eles são mapeados. Por isso que a gente consegue saber que hoje, na cidade de Taubaté, as pessoas que são suspeitas, elas são mais do sexo feminino. Isso é um dado importante, assim como a gente já sabe dizer quais são os bairros que contemplam o maior número de casos. E a gente consegue entender a curva, comparando com a curva do Brasil, com a curva do mundo, para saber como que a gente está subindo, quanto tem de casos sendo classificados como suspeito e também como positivo. Todos os dias essa análise ela é feita e comparada com o restante do Brasil. O prazo determinado por esse decreto, seguindo o modelo do decreto estadual, ele está estipulado para o 5 de abril, que poderá ser mantido e está mantido, isso é importantíssimo. A gente tem visto aí nas redes sociais algumas pegadinhas, onde fala que a prefeitura liberou a abertura do comércio. Isso não é verdade, isso não é uma informação verdadeira. Prestem atenção, existe um link nessa brincadeira de muito mau gosto. É importante dizer isso aqui para vocês. Nós estamos tratando de saúde. Saúde é o melhor bem, é o maior bem que todos temos, independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, nada é mais importante que saúde. Então, fiquem atentos, não houve mudança nas ações do decreto municipal, porque a prefeitura seria a primeira a comunicar oficialmente que esse decreto sofreu alterações. Doutora, para falar um pouquinho sobre fake news, porque existem as fake news nos dois extremos. De um lado, estão falando que a prefeitura está escondendo o número real de casos, que seriam de muitas mais pessoas com Covid confirmado, muito mais pessoas internadas, uma situação muito pior do que é. E do outro lado, pessoas falando que não existe nada disso, que é tudo uma bobagem, que todo mundo pode ir para a rua, que não há problema algum. Como que a gente se posiciona entre esses dois extremos? Tem dois pontos importantes aí, a pergunta ela é muito feliz, para trazer uma informação importante a vocês. Se nós estivéssemos com um cenário extremamente ruim de internação, onde a prefeitura estivesse omitindo os números, qualquer um que visita todas as UPAs poderia perceber uma superlotação. Não teria vaga no hospital e nós teríamos que usar todos os leitos disponíveis das UPAs. E qualquer um que esteja visitando, por um motivo qualquer, está vendo que as UPAs estão, neste momento, controladas. E quem estiver visitando um paciente no hospital universitário também sabe que o cenário ali também é controlado. E a preocupação é exatamente essa. Se a prefeitura omitir os seus dados, o prejuízo ali na frente é violento, porque não teremos leitos suficientes. E a medida mais importante, mais efetiva nessa fase de contingência é o isolamento social. E eu quero dizer mais uma coisa importante a todos vocês. Olhem os números de Taubaté e comparem aos números dos outros municípios da região. Nós temos um número expressivo em relação a todos os outros municípios. Os nossos números estão ali claramente sendo demonstrados todos os dias para vocês. Nós temos um cuidado enorme dessa transparência e ali a gente tem hoje 161 casos suspeitos em análise, 12 casos de pacientes suspeitos em internação hospitalar, um caso confirmado e um caso de óbito que, infelizmente, veio de outro município e que aconteceu na nossa cidade de Taubaté. Em relação aos PAMOS, às unidades de SF, eles estão todos fechados? A prefeitura fechou tudo ou não tem mais consulta da atenção básica? Como está acontecendo isso agora? A prefeitura distribuiu atendimento
para a rede pública no mesmo modelo que a rede privada. Isso é muito importante sinalizar para todos vocês. Como nessa fase é muito importante o isolamento social, o que nós fizemos? Permitimos que acontecessem os acolhimentos nas unidades básicas. Todas elas estão abertas no seu horário habitual, excetuando a policlínica infantil, adulto e centro da mulher, que abre às 7 horas e fecha às 16 horas. Todas as outras unidades estão mantidas no seu horário de funcionamento normal. Não estão acontecendo as consultas eletivas, os exames eletivos de tirar sangue, fazer um raio-x, uma tomografia, uma endoscopia, porque senão não teria o menor sentido. Não teríamos o isolamento social tão importante neste momento. Mas nós não fechamos as portas. As portas estão abertas para o acolhimento, para uma necessidade. E a gente pede o tempo inteiro que, se houver essa necessidade, você se dirija sozinho, para que evite aglomeração. E você vai ter ali o seu acolhimento e a sua vida resolvida com o seu problema. E também, para nos ajudar com essas orientações, nós temos o 0800 12 00012, que as pessoas têm feito ligações com essas dúvidas, e os alunos da medicina que estão ali para fazer esse atendimento, se porventura eles não tiverem a resposta no momento, eles anotam o seu telefone, encaminha para uma equipe que está na Secretaria de Saúde, recebe a dúvida e imediatamente um profissional da secretaria faz o contato com você aí na sua casa. Plano é montado pela prefeitura num caso de agravamento do quadro de internados para montagem de novos leitos, para o reforço de mais profissionais para a área de saúde? Taubaté hoje fez o seu plano de contingenciamento, houve a antecipação aí da abertura da ala nova do Hospital Universitário. Hoje a gente fez a visita, os móveis sendo entregues, a área do cabeamento todo sendo finalizado para fazer uso da internet, do prontuário eletrônico. Então, até o final de semana, isso finaliza e faz-se todos os testes de segurança. Isso é importantíssimo, rede de oxigênio, a parte do bombeiro, a parte do gerador, do elevador que tem naquela ala nova, os profissionais contratados, e aí liberam-se essas vagas para necessidade de internação, que não seja suficiente os leitos disponíveis até o momento. Quero lembrar aqui a todos vocês que há um plano interno, caso esses leitos do Hospital Universitário não se tornarem suficientes, novos leitos estarão à disponibilidade, medidas essas que já foram todas discutidas e trabalhadas, porque a gente não pode deixar o problema acontecer para daí tomar uma atitude. Tudo isso é discutido previamente e aí se tomam-se as decisões na medida correta da evolução de acordo com os casos graves e os casos que estão sendo internados diariamente. Agora, relacionada ao uso de máscara. É preciso usar máscara ao sair de casa, mesmo estando tudo bem com a saúde? Eu tenho 46 anos. Eu devo sair com máscara quando for para a rua? Não, o uso da máscara nas ruas, ele não tem essa recomendação. E muitas vezes as pessoas estão nos ligando perguntando, mas e se eu estiver doente, eu não tenho que sair com máscara? Não, porque se você estiver doente, você não vai sair da sua casa. Lembrem-se sempre disso. Quem está doente só vai sair da sua casa se tiver que procurar um médico. O médico da UBS, ou o médico do consultório privado, ou o médico de um hospital, ou de uma UPA. Você não vai sair doente. Então, não tem indicação alguma de se fazer uso de máscara. Eu preciso lembrar aqui que se eu tiver que ir a um serviço essencial, que é uma farmácia, que é um supermercado, eu tenho que lembrar que eu preciso evitar aglomeração. Se eu chegar na porta e várias pessoas estiverem juntas, eu espero e não entro. Eu tenho que ter o meu bom senso. Eu cuido primeiro da minha saúde e em seguida da saúde dos outros. Enxergou o local cheio? Espera. Está dentro do carro, espera no carro. Está a pé, espera a pé do lado de fora. Em relação a receitas médicas,
As receitas que vão vencer nesse mês, elas ainda vão ser válidas aí para pegar remédio? Ou vai ter que ir no SEMUM ou em alguma outra unidade para poder alterar isso? Toda receita de uso contínuo, o que significa isso? Aquelas pessoas que têm doenças crônicas e que são obrigadas a tomar remédio todos os dias. Se for esse perfil de receita, ele vai poder ir até o SEMUM, que essa receita vai ser aceita e a medicação ser continuada. Agora, em receita controlada, que são aqueles medicamentos que a gente fala que tem tarja de cor diferente, esses não poderão. Esses deverão ser trocados na sua unidade. Se for uma unidade básica de saúde, a UBS, é lá nessa UBS que você vai fazer a troca da receita. E se for no CAPS, também você tem a possibilidade de buscar e fazer a troca para poder adquirir o seu medicamento controlado. É importante dizer aqui que não há ruptura nesse atendimento. Todas as unidades estão abertas, os telefones estão lá, também funcionando para aquela pessoa que não quer se dirigir. E mais acima de tudo, o call center. O call center está aí para tirar todas as dúvidas do coronavírus, mas também está nos ajudando muito a dar essas informações referentes a consultas, exames e receitas. A internauta, ela fala que começou hoje com o nariz escorrendo, dor nos olhos, cansaço, ela está com um leve incômodo na garganta. Ela fala que isso acontece sempre que tem uma mudança de clima, mas ela está meio que preocupada. Ela tem 2 filhos, um de 5 anos e uma bebê de 9 meses. Ela fala que estão em quarentena desde o dia 17, só que o esposo dela está indo trabalhar, ele é vigilante de banco. Qual precaução que ela pode tomar e que a família toda pode tomar? O isolamento que vocês estão fazendo, isso é excelente, não só para a saúde de vocês, como para todas as outras pessoas. Em relação, primeiro, a esse sintoma que você está sentindo, são sintomas aparentemente virais e leves. É importante você, que já disse que percebe que com a mudança do tempo acontece isso é um excelente termômetro. Agora, você hidrate-se bem, tenha uma boa alimentação, descanse, tome sol na sua casa. Se a partir dos próximos dias você começar a ter febre, a tosse incomodar mais, a febre se tornar alta, ou ir e voltar, ou se tornar persistente, ou você começar a ter falta de ar, aí isso deixou de ser um sintoma leve e passa a ser um sintoma de alerta. Nesse momento, a indicação é procurar pela UPA central. Em relação ao seu marido, que está trabalhando, quando ele chegar na residência, ele precisa tirar o sapato, tirar a roupa e já deixar num local separado, lavar as mãos com água e sabão e já se dirigir diretamente para tomar um banho. Toma um banho, escova os dentes, troca uma roupa limpa e aí sim vai ter contato com toda a casa. Agora, se ele tiver algum tipo de sintoma, aí sim isso muda, que aí ele precisa ficar separado de todas as outras pessoas da casa. Pergunta aqui relacionada a receitas e medicamentos, só que da rede particular. Ela fala assim, com a quarentena, várias clínicas médicas estão fechadas, inclusive a que eu utilizo, que é a Clínica Taubaté. Com isso, remédios controlados que eu necessito, eu não posso comprar porque não tenho receita e não tenho como pegar, já que a médica não deixou contato. O que fazer nesse caso para adquirir o remédio? As clínicas particulares, normalmente, muitas delas se mantêm abertas para o atendimento da emergência, urgência, né, como tem feito o sistema das unidades básicas de saúde. Algumas estão fechadas, mas deixaram um telefone de contato. Não é o do médico, mas é o telefone da secretária. Então, a primeira coisa é você telefonar na unidade para ver se ela não está com o contato da secretária. Se isso não acontecer e você não tiver sucesso, aí você vai ter que procurar uma unidade básica de saúde de Taubaté para passar por um acolhimento e ter acesso, levando a sua receita, ter acesso aí à condição de resolver o seu problema. Mas eu tenho contato com muitos colegas da cidade que atuam em clínicas e consultórios particulares, muitos deles mantêm um telefone de contato, que a gente chama de um telefone emergencial, para os seus clientes. Aqui uma gestante preocupada,
Ela está perguntando se o atendimento do pré-natal está normal e se os hospitais, né, têm a total segurança para o momento do parto, se eles estão prontos, né, para fazer esse parto aí com todas as precauções contra o vírus. Essa é uma preocupação que tem aparecido muito nas redes sociais e no call center. Toda gestante na cidade de Taubaté, ou seja no atendimento público ou no atendimento privado, ele se mantém normal. O que a gente tem pedido é que as pessoas tenham cuidado de não levarem acompanhantes, não apresentar aglomeração na porta da unidade. A sua consulta vai estar mantida. Se você tiver necessidade de colher exames laboratoriais ou um exame de imagem, normalmente o ultrassom, isso não está suspenso. Então, podem estar tranquilas as gestantes da nossa cidade que o acompanhamento, tanto da mãe quanto do bebê, se mantém normais. Duas perguntas que podem ser resumidas em uma só, voltando à questão dos pacientes internados. Hoje temos 12 pacientes internados. As pessoas perguntam se essas 12 pessoas são as mesmas, ou seja, se só está aumentando, né, a quantidade de internados, ou se já houve altas em relação a esse público em específico. Sim, a gente já teve alta de paciente que estava internado em hospitais da cidade e nós temos alguns pacientes que se mantêm desde o início internados e outros que chegaram, por exemplo, na nossa UPA Central nessa noite e que já estão alojados no Hospital Universitário de Taubaté. Há uma rotatividade dos casos que estão internados. É lógico que quanto mais idoso o paciente, quanto mais doença crônica ele tiver, mais dificuldade a recuperação apresenta. E há normalmente uma tendência no aumento do tempo de internação. Uma pessoa que é cuidadora de uma idosa. A minha irmã trabalha como uma idosa, mas sem contato físico nenhum. Faz toda a higiene que é preciso ao chegar na casa. É preciso usar máscaras e luvas para proteger a idosa e proteger ela também? Não. O dia a dia da residência, ele se mantém igual. O cuidado é quando você chega à casa, eu não sei se a cuidadora mora nessa residência ou ela se desloca até lá. Então, todo aquele cuidado de prevenção, de higienização das mãos, da troca da roupa, do cuidado com o sapato, de deixar na entrada, isso se mantém para todas as pessoas. E na residência você também não faz uso de máscara, a não ser que esse paciente tivesse com um tratamento para o coronavírus, para a suspeita do coronavírus do ponto de vista leve, e aí, para se proteger, o cuidador, ele passaria a usar uma máscara para poder impedir esse contato mais próximo. Entrega de lanches e de pizza são seguros num caso como esse? Até a pessoa está falando, já pensou se cai uma saliva aí do entregador de delivery? O que a senhora acha disso? O delivery, ele vem numa caixinha fechada ou ele vem numa caixa de pizza. E aí o cuidado, ele é igual, independente desse período. Toda vez que você compra alguma coisa e isso é entregue na sua residência, é lógico que você vai colocar ali, vai tirar, vai colocar no seu prato, só que você vai lavar as mãos antes e vai ter toda aquela higiene, que é uma higiene já diária de todo mundo, que nesse período faz com que a gente tenha uma atenção redobrada, que é lembrar que o cuidado existe e ele precisa acontecer. E isso serve, inclusive, para quem vai ao supermercado comprar uma garrafa de água, uma latinha de refrigerante ou uma garrafa de refrigerante, o saco de arroz, o saco de feijão, todo mundo põe a mão. Isso é uma superfície de contato. E aí eu tenho que ter esse cuidado de limpar essa superfície e muitas das vezes você limpa onde você vai abrir e despeja num recipiente que é o recipiente que você faz uso na sua casa e que está previamente limpo. Atendimentos de fisioterapia em clínica particular estão liberados? O atendimento de rotina, não. O atendimento que é aquele que é essencial para o paciente, que senão ele vai ter um comprometimento da sua saúde, esse ele tem autorização de funcionamento.
Agora, aquelas atividades sequenciais que são para diminuir a probabilidade de complicações, mas que não estão naquela fase aguda, o ideal é que esse fisioterapeuta dê essa orientação para que esses exercícios sejam feitos pelas pessoas nas suas casas e acompanhado pelos seus familiares. Hoje a gente tem a modalidade do celular que você pode gravar e encaminhar a imagem, mostrando do que é preciso o familiar fazer na sua residência em relação à fisioterapia respiratória e fisioterapia motora. Estou com conjuntivite. Devo me deslocar a uma UPA ou devo tratar em casa? Pois eu não consegui oftalmo. A conjuntivite, pode ser uma conjuntivite por vírus, como bacteriana também. E ela é altamente transmissível. Você pode, eu não sei se você é de uma rede privada ou pública, mas nesse caso você pode procurar sim uma UPA, não a UPA central, que está funcionando para o atendimento dos casos suspeitos do Covid, mas nós temos a UPA do SECAP, a UPA Santa Helena, a UPA Samarino. Se for uma conjuntivite comum, o médico que está ali de atendimento vai promover a orientação. Se for uma conjuntivite complicada, ele aciona a nossa equipe de oftalmologia de emergência para fazer o atendimento e resolver o seu problema. De segunda-feira, a UPA Central passou a ser a referência para o atendimento dos pacientes com casos suspeitos de coronavírus. E a pergunta é, qual é o balanço dessa primeira semana? Está dando tudo certo lá? A unidade está preparada? Está correndo tudo dentro do previsto? A unidade está preparada, está com a equipe ampliada. Quem teve a possibilidade de estar lá, e eu espero que isso tenha sido o menor número de pessoas possível, né? Pôde perceber que as cadeiras estão anotadas ali para conferir o espaçamento correto, para que as pessoas não se sentem umas ao lado das outras. Nós temos uma equipe ali na recepção, que é justamente para orientar a triagem para o Covid. A área do atendimento do Covid está separada, está no local que anteriormente era o atendimento da ortopedia, que foi todo deslocado para a UPA Samarino. O atendimento hoje da ortopedia acontece na UPA Samarino 24 horas para atender para quem necessita desse perfil de uma fratura, de um entorse, de uma queda, e para que a UPA Central tenha o menor número de pessoas aí circulando. Quero aproveitar esse momento que nós estamos também num período de dengue para lembrar que toda pessoa que tenha sintomas da dengue não se dirija à UPA Central, se dirija às 3 outras UPAs e também à UPA infantil, que é no local do Hospital Universitário de Taubaté. A pessoa está com um problema de labirintite. Não estou passando bem por conta disso. Tem crises fortes de labirintite. Nesse caso, eu posso ir ao PAMO normalmente? Vou ser atendida? Você vai ser acolhida. Se você tem uma labirintite e ela, por algum motivo, se tornou pior nesse momento, você pode procurar o PAMO mais próximo, a UBS mais próxima da sua casa, que você vai ser acolhida e a pessoa, o profissional que estiver ali, vai ter a condição de avaliar e ver se tem necessidade de algum outro tipo de acolhimento com um especialista, o otorrino ou o neurologista. O meu filho, ele trabalha no mercado municipal no final de semana. E a minha mãe tem 79 anos. Eles podem ter contato? O ideal é que aquela pessoa que saia muito evite esse contato muito próximo. Então, se moram juntos, a gente orienta para que fiquem em cômodos separados. Se não moram juntos, o ideal é que se fale por telefone, para evitar com que aquela pessoa que participa de locais que tenham um número maior de pessoas juntas, evite o risco de levar o vírus para uma pessoa idosa. Sobre os profissionais da saúde que devem vir a ser contratados, como que isso deve acontecer? Vai ser por meio de concurso ou por uma empresa terceirizada? Nas UPAs de Taubaté, todos os profissionais já foram contratados
pelos terceiros. Nós temos lá a empresa da enfermagem, a empresa médica, que houve aumento do seu efetivo para melhor atender a nossa população. Eles já fizeram essa contratação. E o Hospital Universitário de Taubaté, que também tem a necessidade de ampliação da equipe, também já possui um banco de dados onde vários profissionais já fizeram provas, já foram selecionados não só nesse momento, mas ao longo dos meses e já foram chamados para o início das atividades da ala nova. Em relação já aos outros hospitais privados da cidade, aí cada qual tem um tipo de contratação, mas nenhum foi por meio de concurso. Hospital São Lucas, existe alguma novidade? Chegou alguma novidade nesses últimos dias sobre a retomada do funcionamento? Como está essa questão? A nota oficial ainda nós não recebemos de abertura da unidade do Hospital São Lucas. Nós também estamos aqui ansiosos no aguardo dessa comunicação para que a gente tenha mais uma unidade hospitalar aí atendendo a toda a população. Em relação às máscaras, tem aqui uma colocação que a pessoa fala assim: doutora, se não é para usar máscaras, e as pessoas assintomáticas, elas vão estar na rua e vão poder contaminar os outros. Não seria melhor que todos usassem máscaras? Não, porque a recomendação é que quem esteja com algum tipo de sintoma não saia da sua casa. Então, para que eu vou gastar dinheiro em comprar uma máscara, fazer uso dela, se eu estou doente? Doente é para ficar em casa, preservação da sua vida e de todos os outros. Perguntas relacionadas à campanha de vacinação contra a influenza. Já tem aí alguma data para a retomada da campanha? Quando que isso deve acontecer? E se já tem alguma mudança de programação? Sim, nós recebemos a informação da entrega de um novo lote de vacinas do estado para o município, que deva estar acontecendo entre hoje e segunda-feira de manhã. E como que vai funcionar essa nova etapa? Nós decidimos que, a partir da semana que vem, as pessoas idosas serão vacinadas nas suas residências. Então, eu aproveito esse momento para passar a todos vocês que ninguém vai sair de casa, ninguém vai ter necessidade de se deslocar até as unidades escolares, porque a gente teve o tempo de organizar a logística em relação aos carros e todas as equipes. Então, a partir de terça-feira, nós teremos o reinício das atividades da vacinação para esse primeiro grupo que contempla os idosos e os profissionais de saúde, e os idosos receberão a vacina na sua casa. Cada um vai ter aí uma equipe batendo a sua porta e vai receber sem ter a necessidade de sair, sem ter a necessidade de se deslocar. A vacinação dessa forma, ela vai começar quando? Ela começa a partir de terça-feira, às 8 horas da manhã. Nós teremos 32 equipes distribuídas por toda Taubaté. E elas vão fazer essas atividades das 8 horas da manhã até o final da tarde. E quero aproveitar aqui para dizer a todos vocês que, se por acaso, no momento que a equipe estiver na sua residência, por algum motivo especial, essencial, um idoso não estiver na casa, ele poderá fazer contato mais tarde com o 0800 e comunicar que houve ali, naquele momento, essa pessoa não pôde estar. E aí a gente vai, depois, com uma nova equipe, levar a vacina. Não se preocupem, não se desloquem às unidades básicas de saúde, porque nós levaremos até vocês a vacinação para proteger aí e dar continuidade ao idoso, porque nós temos até o dia 15 de abril para completar a nossa meta dos idosos na cidade de Taubaté. A prefeitura pensou em alguma estratégia para facilitar a identificação da residência onde vai estar o idoso? Sim, nós estudamos várias possibilidades diferentes e a equipe decidiu e definiu que um pano branco, um lenço branco que for colocado na janela ou no portão vai facilitar para sinalizar a nossa equipe e o que? Acelerar, porque a gente vai tocar a campainha, a gente vai bater porta,
vai bater palma, desculpe, na porta da sua casa, mas é claro que se tiver um sinalzinho ali mostrando, isso facilita, isso agiliza o atendimento da nossa população. Da parte dos idosos, que também abrange os profissionais da saúde, ela vai até quando? Qual é a data? Até 15 de abril. Os profissionais da saúde, eles já estão sendo vacinados nos hospitais e nas UPAs. Aqueles que não pertencem a esses locais que já disponibilizam as vacinas, nós vamos mostrar por meio da imprensa, por meio do site da prefeitura, os locais que eles poderão procurar para receber a sua vacinação. O que eventualmente queira ir, de qualquer maneira, tomar a vacina na rua, aproveitar para poder dar uma saída, dar uma passeada, ele vai encontrar algum lugar para tomar a vacina ou ele tem que ficar em casa mesmo e receber em casa? Não, ele vai ter que ficar na sua casa, porque todas as equipes, elas já foram distribuídas e as vacinas serão todas também colocadas nas grades dessas equipes para que elas possam chegar até a sua residência. Então, eu peço aqui, reforço, que ninguém saia da sua casa para buscar a vacina numa unidade básica de saúde, porque nós não teremos essa logística. Toda a estruturação da vacinação, ela sai lá da rede de frios, que fica na nossa vigilância. Então, se alguém se deslocar, não vai ter acesso a essa vacina. Terá, sim, acesso àquela vacinação do calendário comum que as crianças precisam receber para se tornarem imunizadas, ter a sua defesa aí garantida. A doutora, que veio uma dúvida aqui. Essa vacinação domiciliar será feita em toda Taubaté, todos os bairros de Taubaté, mesmo naqueles bairros que não tenham as estratégias de saúde da família? Exatamente, nós vamos a todos os bairros da cidade de Taubaté. Nós já vacinamos 20 mil idosos até agora e falta a metade ainda para ser cumprida. E nós vamos fazer isso por meio da vacinação domiciliar. A vacinação domiciliar tem com a sua equipe a identificação, que é muito importante para a gente evitar aí o fake news da vacinação. Então, a equipe tem identificação. Tornar aqui a questão aí do coronavírus e agora no aspecto da higiene, tem bastante perguntas relacionadas à prevenção. Na hora da limpeza da minha casa, doutora, é correto eu higienizar o chão com cloro ou com taí? E naqueles lugares como maçanetas de portas, controle de portão ou as chaves, eu posso fazer a higienização com o taí ou com o álcool? O que a senhora indica para a higienização das residências? O álcool a 70% líquido, ele pode ser usado para limpar essas superfícies, né? Maçaneta, corrimão, tudo isso é importante, a gente pode fazer uso. E a água sanitária, que tem cloro ou não adicionado, eu também posso diluir isso na água e limpar os chãos com esse produto, que eu vou estar garantindo aí a tranquilidade para evitar a contaminação. O que a gente sempre sugere para todas as pessoas? Tomar cuidado com a água sanitária, porque ela mancha roupas. Então, ficar atento com isso, né? De borrifar, você pode ter um prejuízo e perder a roupa, principalmente aquelas que são coloridas. Mas tomando cuidado de toda vez que você sair para algum motivo especial, essencial e retornar, essa roupa já seja deslocada e o sapato também. E que a gente use aí um chinelo interno dentro da casa ou ande descalço, se isso for possível. É lógico que com o idoso a gente tem que tomar um cuidado maior, porque ele pode inclusive escorregar e se machucar. Então, a água sanitária para o chão ou os produtos aí que tem em supermercados para serem usados, que são classificados como desinfetantes, eles vão poder ser usados na residência, tomando cuidado com a diluição para não se machucarem. E o álcool líquido para tomar aí o cuidado em relação às superfícies. Aqui em Taubaté já começou aquela iniciativa de se limpar tanto as unidades de saúde como os prédios e vias públicas com aqueles produtos especiais que a gente está acabando de ver aí em outros países, em outros locais que estão fazendo?
sim, a equipe da saúde está junto com o serviço público, trabalhando aí na nossa cidade, e eles estão se deslocando para os locais de maior aglomeração. Então, fiquem tranquilos, a gente está recebendo muito pedido para que essas pessoas se desloquem, mas fiquem sossegados que todos os locais terão aí a sua limpeza promovida com esse desinfetante para garantir a segurança da nossa população. Para reforçar aqui, algumas pessoas estão com dúvidas sobre a data de validade do último decreto emergencial editado pela Prefeitura. Ele segue até o dia 5 de abril, é isso? Exatamente, a data, a proposta é até o dia 5 de abril. A gente gosta de reforçar aqui, porque infelizmente nas redes sociais tem aparecido aí umas brincadeiras de mau gosto, e que é importante ressaltar que não houve alteração na data desse decreto. Aqui aos minutos finais da nossa apresentação, a gente gostaria de agradecer aí a audiência muito expressiva aí do pessoal de toda Taubaté, gente aí de outras cidades, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook da Prefeitura, pelo Face aqui da TV Câmara, também mandando mensagens pelo WhatsApp. Está muito bacana essa interação. A gente queria que a senhora fizesse o encerramento, né, com as suas considerações finais para essa live. Quero agradecer toda a população que está trabalhando conosco na conscientização e nesse isolamento social. É importante dizer que isso está impactando positivamente. Peço um pouquinho mais de paciência para a gente cumprir o período mais crítico que a gente tem ainda em andamento. Solicito a todos vocês que continuem nessa adesão, porque com certeza, com toda essa corrente, a gente vai ter aí um desfecho menos agressivo, menos cruel para nossas vidas. Conto com todos vocês e espero nos nossos próximos encontros aqui, que agora funcionarão 2 vezes por semana. As datas e os dias serão disponibilizados para todos vocês e desejo uma boa noite e um bom final de semana. Essa também é a participação. Vamos colocar aí posteriormente nas redes sociais quando será a próxima live, na semana que vem. Lembrando, 2 dias por semana, justamente para a gente ter tempo de reunir todas as dúvidas e apresentar os esclarecimentos para vocês. Tenham todos uma boa semana e fiquem em casa. Uma boa noite. Gelado? Ficou gelado.